Eu te peço sabedoria, conhecimento, pois eu não sei de nada. O Senhor é o Deus que dá sabedoria e fala pelos seus vasos, Senhor. Então, usa o meu coração neste momento para transmitir esta palavra poderosa. Que o Senhor repreenda toda ansiedade, todo o mal no coração dos teus filhos, para que eles possam entender, Pai, a palavra o qual o Senhor quer falar sobre eles. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Qual é o tema nessa noite? A libertação do homem para cumprir o seu chamado. Você sabia que todos nós, não importa raça, nação, línguas, se você é gordo, se você é magro, se você é moreno, se você é branco, se você é pobre, se você é rico, não importa quem você é, mas para que Deus possa nos usar, para que Deus possa usar-nos como instrumento, como vaso, é preciso que haja dentro de nós uma libertação, porque enquanto essa libertação não acontece, o chamado de Deus na sua vida fica paralisado, por você não permitir que esse chamado aconteça em sua vida. Se eu tivesse não dado ouvido à palavra de Deus, se eu não tivesse ouvido o chamado do Espírito Santo em minha vida, e se eu tivesse continuado bebendo, fumando, vivendo na vida que eu vivia, hoje eu não estava aqui cumprindo o meu chamado, eu não estava sendo pastor. E o diabo sabe de tudo isso. Ele sabe que você vai ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, que vai ser muito usado para libertar pessoas, curar pessoas, transformar vidas e trazer almas para a casa de Deus. O diabo sabe disso, mas o diabo sabe que enquanto você não se libertar, enquanto você não colocar sua vida diante do Espírito Santo, ainda que Deus possa e tenha projeto da sua vida para que você venha ganhar muitas almas, mas o seu chamado ele está preso, porque você ainda não tomou uma atitude de ainda ser liberto. Então essa chamada, essa escolha, tudo depende de você. O projeto é de Deus, mas a escolha é sua. Deus não vai obrigar você a se libertar, Deus não vai obrigar você a cumprir o seu chamado, mas para que aconteça isso, é preciso que nós passe por um trabalho de libertação. Diga glória a Deus. E é uma libertação de alma, de corpo e de espírito. Como é que uma pessoa presa vai libertar outra? Como é que uma pessoa caída vai levantar outro caído? Como é que um bêbado vai levantar outro bêbado? Os dois vão cair. Como é que um mentiroso vai levantar outro mentiroso? Como é que um idólatra vai levantar outro idólatra? Como é que um aviciado vai levantar outro aviciado? Como é que uma pessoa presa nos vícios de jogo vai levantar pessoas que estão presas em vícios de jogo? Não, é preciso que haja uma libertação na tua vida para que Deus possa te usar. Diga glória a Deus. Então olhe para seu irmão, diga para Deus te usar. É preciso passar pela mão do oleiro. Diga, Deus vai quebrar seu vaso. Diga, Deus vai fazer você um vaso novo. Diga, Deus vai colocar você, o Espírito Santo, e você vai ser um instrumento na mão de Deus para fazer milagres. Diga glória a Deus. Mas olha para seu irmão, mas é preciso passar pela libertação. Não tem como, irmão. Não tem como Deus usar pessoas presas. Não tem como. É preciso que haja em nós uma libertação. Vou dar exemplos aqui para vocês. Quando Paulo e Silas, eles expulsavam demônios, existia ali um sacerdote que tinha 7 filhos, e o nome dele era Cefas. E aqueles jovens, vendo que Paulo expulsava demônios, e eles vendo um homem endemoniado, os 7
filho do sacerdote, foram até aquele homem endemoniado. Mas eles quiseram usar estratégias como Paulo usava. Qual era a estratégia que Paulo usava? Paulo expulsava os demônios no nome de quem? Jesus. Eles não eram libertos, eles eram presos. Quando eles chegaram no endemoniado, eles olharam para o endemoniado e disseram: olha, demônio, eu te dou uma ordem agora, saia dele, em nome daquele que Paulo prega, que é o nome de Jesus. Sabe o que foi que os demônios disseram para eles? Eu não conheço vocês. E eram 7 homens. Os demônios não reconheceram. Os demônios não reconhecem pessoas presas. Os demônios não reconhecem pessoas aprisionadas nos vícios. Ele não conhece pessoas que vivem vida de pecado, de transgressões. O diabo não conhece, mas o diabo conhece aqueles que servem a Deus. Diga glória a Deus. Porque olha o que o diabo disse para os 7: eu não conheço vocês não, mas eu sei quem é Paulo. Paulo, ele é liberto. Paulo não é preso. Paulo, ele tem um Espírito Santo. Mas aí o demônio olhou para eles: mas quem são? Eu não conheço vocês. Vocês não são libertos, vocês são presos. Em outras palavras, o diabo disse para eles que eles serviam ao diabo, e que ele não tinha poder nenhum sobre ele. E a Bíblia diz que esse demônio, saltando sobre esses homens, rasgou as vestes dele, bateu neles. Isso foi notório em Israel, de tal maneira que todo Israel ficou sabendo da pisa daqueles homens, porque tentaram usar o nome de Jesus, mas eram presos, não eram libertos. Olha para o Senhor e diga: é perigoso usar o nome de Jesus em vão. Sabia disso? Eu já vi pessoas apanhando, já vi pessoas, o diabo dando na cara, cuspindo na cara, rasgando a roupa, porque estavam presos, não eram libertos. Esses homens passaram por uma humilhação. Eles poderiam expulsar aqueles demônios? Poderia. Eles poderiam ter autoridade contra aquelas forças malignas? Poderiam. Mas por que, pastor, eles não tiveram? Porque eles não eram livres, eles eram presos. Você quer ter poder sobre os demônios? Você quer ter poder sobre as trevas, sobre a morte, sobre o inferno? Ame a palavra de Deus, coloque Jesus em primeiro lugar na sua vida, diga glória a Deus. E quando você abrir a tua boca e você der a ordem a um demônio, ele não vai resistir à ordem que você vai dar, porque não é somente o nome de Jesus que expulsa, mas que quando é o vaso é limpo, para que a unção de Deus possa te usar também. Diga glória a Deus. A ordem, o nome de Jesus só funciona na boca de pessoas libertas, não de pessoas presas a ele. Se você quer ser usado por Deus, o som está um pouco estranho, Lucas, dá uma ajeitadinha ali. Se você quer ser usado por Deus, está tipo um eco. Se você quer ser usado por Deus, procure a sua libertação. Procure, está melhorando, mais um pouquinho, Lucas. Procure a sua libertação. Toda vida que você vai expulsar um demônio, o demônio ele vai olhar para você e vai procurar em você algo que você está fazendo que está dando brecha para ele. Você sabe disso? Ele pode te acusar. No momento que você estiver expulsando o demônio ele vai olhar para a tua cara e vai dizer: quem é você para me expulsar? Você faz isso, você faz aquilo, você está dando brecha nisso. Olha, os crentes não estão vendo, o pastor não está vendo, mas eu estou vendo, e você não tem autoridade sobre mim. Você não tem. Porque o diabo, ele sabe o que você faz no decorrer do dia. Sabe ou não sabe? Se você chama um palavrão, o diabo sabe, porque foi ele que fez você chamar esse palavrão. Se você mentir, ele sabe, porque ele é o pai da mentira. Então se você mentir, naquela hora você foi usado pelo diabo, porque ele é o pai da mentira. Se você usar de falcatrua, também ele vai saber, porque ele é especialista em falcatrua. É ele que faz as pessoas usar de falcatrua, de mentira, de engano.
Se você assistir pornografia, o demônio que está fazendo você olhar, então ele sabe quando você está vendo pornografia. O diabo ele vai te acusar, irmão. Então, em outras palavras, o diabo ele sabe quem é e quem não é. Olha, pastor, eu digo, o diabo sabe quem é e quem não é. Ele sabe. Ele sabe quem é liberto, ele sabe quem é preso, ele sabe quem é ungido, ele sabe quem é ungida, ele sabe quem é meia bandeja, meia panela, ele sabe que muitos é um pé no mundo, é um pé na igreja, que muitos só são crentes dentro da igreja, lá fora não são. O diabo ele não é besta, ele sabe, irmão, e é por isso que muitos chamados estão sendo presos. Muitas pessoas estão deixando o seu chamado, os dons espirituais, porque não querem ser libertos. Ah, pastor, eu pregava, pastor, eu orava muito, pastor, eu lia a Bíblia muito, pastor, eu saía nas casas evangelizando, pastor, olha, eu era uma mulher de oração, eu buscava muito nas madrugadas, olha, eu era um homem de oração, eu buscava. E por que é que você não faz mais nada? O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo em tua vida? Se você fazia, você era liberto, sim ou não? Quando eu faço, é porque eu mando em mim. Mas se tem alguém mandando em mim, eu não faço mais. E quem não quer que você leia a Bíblia, quem não quer que você louve a Deus em casa, quem não quer que você pregue o Evangelho, seja uma pessoa de testemunho, esteja sabendo a partir de agora que você está sendo dominado pelas trevas. Porque quando o Espírito Santo está em você, a primeira coisa que gera em você é ler Bíblia, é louvar a Deus em casa, é pregar o Evangelho. Você não sabe chegar perto de alguém para que você não transmite a vida, a verdade e a justiça de Deus. Irmão, toda pessoa que tem o Espírito Santo não consegue estar no lugar sem pregar a palavra de Deus. Diga agora, tem que falar alguma coisa de Jesus, porque o primeiro amor está dentro de você, a presença do Espírito Santo está dentro de você. Mas quando nós vamos pecando, quando nós vamos se sujando, quando nós vamos ficando presos, aqueles dons espirituais que estavam na sua vida começam a parar. Você não consegue mais pregar para ninguém, você não consegue mais orar. Ler Bíblia para você é coisa do passado. Você não sente mais a presença do Espírito Santo quando chega na igreja. Pastor, o que é isso, pastor? Eu antes, quando eu chegava na igreja, eu sentia aquela presença gostosa. Pastor, eu chego na igreja, pastor, é como se eu estou numa praça. Não sinto mais nada. É porque você está preso. É porque tem algo em você que está entristecendo o Espírito Santo. É porque Satanás está tendo acesso à sua vida de uma forma ou de outra. E você não está entendendo que o diabo vai te enrolando, vai te prendendo, vai te algemando, ao ponto de você não conseguir mais fazer as bênçãos que Deus colocou na tua vida para fazer, os milagres que Deus colocou na tua vida. Deus, Ele quer usar você, mas aprenda, Satanás não vai deixar Deus te usar, e a forma que o diabo vai usar para te prender, é roubando a sua fé, é roubando as tuas forças, é roubando aquele desejo de louvar, desejo de ler Bíblia. Você não deseja mais pregar, você não deseja mais louvar, você não deseja mais fazer estudo, você não deseja mais se envolver. Muitas vezes vem para a igreja forçado. O que é isso? O diabo está prendendo você. Olha para o Senhor e diga, tenha cuidado, porque o diabo está te prendendo. Por isso que tem muitos que já se ferraram. Essas pílulas estão fracas, não? Deixa um pouquinho mais grave, por favor, Júlio. Então preste atenção, irmão. Olha, pastor, e diga, ei, irmão, o que é que está acontecendo na sua vida? Pergunta aí, pergunta. Diga, ei, você não era assim. Diga aí, você não era assim. Diga, você era mais fervorosa, você adorava mais, você lia a Bíblia mais, você era uma mulher de oração, era um homem de oração. E o que é que está acontecendo? Ixi, parece que ficou pior agora. Alô, som, testando o som. Glória a Deus, aleluia. Está melhorando, glória a Deus. Melhorou, aleluia. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus.
A pergunta é: você vai deixar o diabo trancar o seu chamado? Você vai enterrar os teus talentos que Deus colocou para você? Deus vai cobrar, viu? A Bíblia diz que Jesus vai cobrar os talentos que foi dado a cada um. Ele vai cobrar. E você sabe o que Deus vai chamar com essas pessoas? Servo mau e perverso. Toda pessoa que Deus colocar um chamado na vida dessas pessoas, e essas pessoas enterrar o seu chamado, a Bíblia diz que naquele dia o Senhor vai chamar de servo mau e perverso. Sabe por que servo mau e perverso? Porque a pessoa nem vai se salvar, e os dons que tinha para salvar outras pessoas vão se perder por causa de você. E Deus vai cobrar essas almas da tua mão, porque você brincou com os dons de Deus. Procure a sua libertação enquanto pode. Observa, está lá em Apocalipse. Olha onde tu caíste. Volta ao teu primeiro amor, para que eu não venha brevemente e tire de vós a presença do Espírito Santo. Tem muitas pessoas que estão brincando, irmão, com a obra de Deus. Tem muitas pessoas que estão brincando com os dons espirituais, achando que Deus é besta, que o diabo é besta. Mas você está sendo observado tanto pelo Reino dos Céus, como também pelo reino das trevas, e Deus está dando tempo a cada um de nós, para que nós se liberte daquilo que está nos prendendo, que está amarrando o teu chamado, que está amarrando os dons de Deus na tua vida. Deus, Ele quer te usar com poder e autoridade. Diga glória a Deus. Deus, Ele quer fazer você envergonhar o inferno, mas como Deus vai envergonhar o inferno e te usar, você estando preso em seus próprios sentimentos? Se liberte enquanto pode. Para de fazer besteira, para de ser criança, seja adultos espirituais, seja homens e mulheres de Deus, para que Deus possa usar vocês e ganhar alma. Nós estamos no fim dos tempos, não é tempo de brincadeira mais, não tem muito tempo para nós aqui na terra, e tem muitas almas perdidas aí fora, que Deus está contando comigo e com você. Deus quer usar a sua igreja nos últimos tempos com autoridade, para ganhar muitas almas para o reino dele. Diga glória a Deus. Mas como Deus vai usar pessoas presas? Como Deus vai usar pessoas presas? A conversa é: estou fraco. Ah, meu irmão, eu pregava. Ah, meu irmão, eu era um homem de oração. Eu era. Esse era ficou aonde? No passado. Eu era uma pessoa, pastor, que quando chegava nas casas eu pregava. Pessoas choravam, pessoas diziam: me leva para a igreja. Pastor, mas eu chego na casa, eu só falo da vida dos outros, pastor. Eu só faço murmurar, eu só faço lamentar, pastor. Mudou tudo. Eu não chego mais na casa das pessoas convidando para ir para a igreja, que Deus cura e que Deus liberta. Às vezes tem crente que vai para a casa dos outros e fica falando derrota para os ímpios, irmão. Aí os ímpios vai olhar na cara do... Quando você sair, o ímpio vai olhar e diz: vou fazer o que era essa igreja. Se a irmã chega na minha casa, só fala derrota, só fala isso, só fala aquilo, não vejo fé, não vejo autoridade, eu vou fazer o que nessa igreja? E muitos ímpios olham para pessoas que são crentes e pregam até para os crentes. E nem crentes são e pregam para os crentes. Não, meu irmão, Deus é contigo. Levanta a tua cabeça, mulher. Levanta a tua cabeça, homem. Olha, não para, não desista. Esse é o caminho. Os ímpios pegando para os crentes, irmão. É a jumenta pregando para Balaão. É a jumenta pegando para Balaão. Não é para o ímpio pegar para crente. É para o crente pregar para os ímpios. Diga glória a Deus, mas está invertendo a situação. Está invertendo a situação. Os ímpios agora estão repreendendo os crentes, em vez dos crentes repreender os ímpios. Está lá os crentes na roda dos escarnecedores, aí Deus usa um e diz: ei, rapaz, tu é crente, fica conversando essa besteira aqui no meio da gente não. Esse lugar não é para você aqui não. É obrigado Deus usar, nego. Nosso irmão Francisco, é obrigado Deus usar, porque os crentes estão invertendo a situação.
E é obrigado Deus usar pessoas ímpias para repreender os crentes. Porque quando o homem fica cega e a mulher fica cega, é preciso Deus usar coisas tremendas para poder abrir os olhos espirituais da pessoa que está preso, que não está dando mais ouvido à palavra de Deus. E se for para Deus usar a jumenta para você, Ele vai usar, diga glória a Jesus. Porque senão o anjo arranca a sua cabeça. Então, muitas são as pessoas que não somente estão presas em seus pecados, mas também estão prendendo o seu próprio chamado, irmão. Muitos estão prendendo o seu chamado. Aumente só um pouquinho, o som está uma coisa. Muitos estão prendendo o seu chamado. Muitos só vêm para a igreja porque são forçados. Não é porque quer vir para a igreja, não é porque vem para adorar a Deus, não é porque vem de coração, opa, eu vou tomar meu banho, eu vou para a igreja, eu vou adorar a Deus, não, é porque alguém fica no pé, embora, Deus está lá, olha, vamos buscar a presença de Deus, o diabo vai te pegar. As pessoas não estão mais querendo buscar a presença do Espírito Santo, só vem para a igreja se for amarrado, arrastado, já não é mais por amor, irmão. Estão prendendo os seus chamados. Como é que Deus vai usar uma pessoa que não busca? Como é que Deus vai usar uma pessoa em profecia, em revelação, em curas, em milagres, se a pessoa não busca revestimento do Espírito Santo, não busca intimidade com o Espírito Santo? Não tem como, irmão. Irmão, venha louvar. Hoje não, pastor. Venha pregar, irmão. Não, hoje não, pastor. Eu não estou preparado não. Se converta. Larga o pecado. Larga a mentira. Larga o engano. Isso não é fraqueza não. Isso é pecado que está roubando o poder de Deus da tua vida, meu irmão. Cadê o primeiro amor? Cadê aquele desejo que você tinha? Onde é que está? O diabo está amarrando o teu chamado e Deus está querendo abrir o entendimento de pessoas aqui hoje, dizendo: lembra onde tu caíste, volta depressa, busca o primeiro amor, porque Deus, Ele quer continuar. Deus quer continuar te usando, mas se você não voltar atrás, se você não reconhecer seus erros, Deus vai tirar o dom que Ele te deu e vai colocar para outro. Deus não gosta de covardes. Deus não gosta de covardas. Deus gosta de valentes. Deus gosta de mulher que não baixa a cabeça para o diabo. Deus não gosta de homem que baixa a cabeça para o diabo. Deus gosta de gideões, gosta de mulheres gideões, de homens gideões. Deus gosta de pessoas que marcham. Deus não gosta de pessoas que ficam olhando para trás. Deus não gosta de pessoas que olham para problema. Deus gosta de pessoas que olham para cima e não para baixo, que ousa a fé e o poder e a autoridade, que crê no poder da manifestação do Espírito. Deus está procurando pessoas verdadeiras na terra para usar, irmão. Mas pergunta para seu irmão onde é que está. Diga: está difícil. O mundo está cheio de covardes. Pega o chamado de Deus em terra, joga na caverna. Aí a desculpa é: eu não posso, eu estou fraco. Não, irmão, é pecado. É brecha. É brecha. Veja quanto nós temos que fazer uma vistoria. Cadê Malho? É a vistoria, né, Malho? Veja quanto nós temos que fazer uma varredura na nossa vida, não é? Para saber onde é que estão os erros, as falhas, os defeitos, e nós se libertar. Mas se não faz uma varredura, não acha. Aí sabe qual é a resposta de pessoas todas erradas? Se for pregar: pastor, eu estou bem. Pastor, o senhor não sabe como eu estou buscando a Deus. Tá não. Porque quem está bem mostra pelas suas atitudes. Diga glória a Deus.
Quem está bem mostra pela fé, pela autoridade de Deus que tem. A pessoa que tem fé, meu irmão, não se esconde. Aonde você passar, as pessoas olham, ô homem de fé, ô mulher de fé. As pessoas vão chamar você. Lá vem fulana. Ei, chama ela para vir fazer uma oração na minha casa, para Deus curar, para Deus libertar. Olha, vai passando fulano ali. Eita, é um homem de Deus, chama ele aqui agora, para orar aqui na minha casa, para Deus abençoar. Diga glória a Deus. Mas se as pessoas olharem em você e ver uma pessoa fraca de fé, lá vem fulano, não, deixa passar. É melhor chamar um macumbeiro. É ou não é, irmão? É o poder de Deus. O poder de Deus é visível aos olhos dos ímpios na vida de quem tem. Sabia disso? É. E você sabia que os demônios respeitam quem tem poder de Deus? Ele pode ser seu inimigo, mas ele não toca em você se você não permitir. Eu duvido o diabo tocar em você. Mas aí, por as pessoas perder o chamado por causa dos seus pecados, todas as pessoas que vivem no pecado estão recusando cumprir o que é o seu chamado para com Deus. Olha. Cada pessoa, irmão, que quer viver no pecado, usa desculpa para não cumprir o chamado de Deus. Agora, para cumprir o chamado do diabo, a pessoa quer. Pastor, o diabo também tem seu chamado? Tem. Você sabia disso? Que o diabo tem seu chamado? Qual é o chamado de Deus na vida de um homem? Para ser profeta, para louvar, para pregar, ganhar almas, orar pelos enfermos, fazer milagres em nome de Jesus. É verdade ou não é? Ser luz, ser testemunho. Mas qual é o chamado de Deus na vida de um homem também? E se o homem aceitar, é ser um cachaceiro, é ser um drogado, é ser um avarento, é ser um mentiroso. É o chamado do diabo. É você ser uma pessoa viciada em jogo, é você ser viciado em prostituição, é você se enfiar no poço, na lama. É o chamado do diabo. Mas as pessoas preferem o chamado do diabo do que o chamado de quem? De Deus. Porque o chamado de Deus não dói, não machuca, traz paz, traz alegria. Você passa a ter vida dentro de você. Você passa a ser uma pessoa liberta, transformada, restaurada. Sim ou não? Você vai ganhar o céu. Você vai ganhar bênçãos de Deus na sua vida. É o chamado que só traz bênção. Mas o chamado do diabo é só doença, é só miséria, é só briga, é só confusão, fundo do poço, lama, derrota, fracasso. Então qual é o preferível, irmão? É ser liberto. Diga glória a Deus, é fazer o chamado de Deus aí. Ah, se os jovens da igreja entendessem o chamado de Deus na vida deles, aqui já estava cheio de jovens, porque eles pregariam para os jovens, mas não pregam. Os jovens não pregam, irmão. Aí Deus quer usá-los, mas no meio dos jovens. Mas como Deus vai levantar profeta no meio dos jovens, se o jovem se envergonha de pregar a palavra de Deus? Preso. O diabo está preocupado com o jovem que não prega, que está no colégio, em vez de estar pregando a palavra, falando em namoro, falando em coisa errada. Você acha que um jovem vai ganhar almas lá no colégio pregando essas porqueiras, irmão? O jovem ganha jovens no colégio, onde tiver no seu trabalho, é dizendo que Deus cura, é dizendo que Deus liberta, é dizendo que Deus transforma, é dizendo que Deus transformou a sua própria vida, que Ele ainda faz milagre. Os jovens que estão na droga, na prostituição e na criminalidade, vai dizer: ah, pois eu vou buscar esse Deus que tu serve, porque mudou a tua vida, vai mudar a minha também. Diga glória a Deus. Mas como o jovem vai vir para a igreja, se o jovem não quer mais nem saber de pregar o evangelho? Ah, pastor, é só com jovem? Não, é com a senhora também. Quando se junta as senhoras, é só para falar da vida dos outros. Não se junta para dizer: ei, vamos marcar um dia para nós sair evangelizando nas casas. É só murmuração.
Ah, meu marido não sei o quê. Ah, a casa não sei o quê. Não sei o quê. Agora, se unisse a força das irmãs e dissesse: olha, vamos sair uma tarde dessa, vamos entregar folhete, vamos visitar as mulheres casadas para a igreja, eu tenho certeza que no mês, no ano, ganharia 5, 6, 10, 20, 30, 40, 50, mas como se salvarão se não tem quem pregue? Como não pregarão se não tem quem vá? Aí vai ter que se levantar alguém e vai dizer: eis-me aqui, Senhor, me usa para envergonhar todos, porque Deus muitas vezes levanta pessoas que ninguém dá nada para envergonhar os que são, para mostrar que não são nada. Está aqui nosso irmão Malho. Quantas pessoas irmão Malho já trouxe para a igreja? Novo convertido. Mas aonde ele chega, seja no meio dos drogados, seja no meio dos prostitutos, a primeira coisa que mais diz: ei, vamos para a igreja porque Deus liberta, vamos para a igreja porque Deus cura, vamos para a igreja porque Deus mudou a minha vida, vai mudar a sua também. Então mesmo ele, sendo uma pessoa nova, convertida, mas está dando lugar para Deus usar ele. Você sabe quantas pessoas mais já trouxe para a igreja? Poucos dias que está liberto, poucos dias, meu irmão. Porque aonde ele chega, ele prega. Ele prega tanto que os cabas rompem até os cabelos. Deus me livre, lá vem mais, vou correr. Já vem falar de Jesus. Já está ficando uma varredura. Quando diz lá vem mais, Deus me livre, vou correr. Ele vai encher nossa paciência com a palavra de Deus. Mas sabe o que é isso? É o primeiro amor. Me diga um novo convertido que saiu das drogas, da bebida, dentro de pouco tempo expulsou demônio, meu irmão. Ele já expulsou demônio, jogou até sangue para fora, autoridade. Eu vi o vídeo, ele estendendo a mão: olha, capeta, sai daí, eu te dou uma ordem em nome de Jesus. E o diabo foi-se embora. Por quê? Porque ele está liberto, diga glória a Deus. Mas se ele estivesse preso, o diabo não obedecia a ele, meu irmão. Novo convertido foi liberto e Deus vai te usar, varão. E já está te usando. Mas nós não prega mais o evangelho, Lucas. Aonde chega só fala em besteira. Não prega, não prega. Nós só pregamos outras coisas que não tem nada a ver com o reino de Deus. Mas se nós abrisse a nossa boca para Deus usar, seja onde fosse, num ano nós poderíamos ganhar 1 alma, 2 almas, 3 almas. É um valor que não tem ouro que pague. Você conseguir ganhar uma almazinha para Jesus aí. A Bíblia diz: quão formosos são os pés daqueles que pregam o evangelho. Diga glória a Deus. Seus pés, irmão Malho, e todos vocês que pregam, os pés de vocês são formosos diante do Espírito Santo. Os pés de quem prega são formosos, a Bíblia chama de formosos. Agora, pastor, os pés daqueles que só vê de boca fechada, que só fala besteira, me desculpe, seus pés é tenebroso. Tem nada de formoso, é feio seus pés, é cheio de rachão do diabo. As unhas chegam é preta do inferno. Irmão, dos crentes que vêm murmurando, dos crentes que não pregam o evangelho, dos crentes que só falam besteira, imoralidade, se juntam para mentir. Os pés não são formosos, não, os pés são cheios de rachão do inferno e as unhas são pretas como as trevas. Tem nada a ver de pé formoso. Pé formoso é quem prega a justiça de Deus, diga glória a Deus. O diabo tem que olhar para você e dizer: se afasta de mim, porque você tem luz, você tem fogo, você é daquele lá de cima, diga glória a Deus. Agora, quando o diabo chama você de amigo, meu amigo, ou minha amiga, aí o negócio está feio, viu, Mário? Tá, Josivan? Quando o diabo olha para o ser humano e chama de colega, amigo do peito, é porque o negócio está feio. É porque o cabo está dando lugar com força. É verdade ou não é?
O diabo não reconhece a pessoa como um homem de Deus nem mulher de Deus. Agora, quando o diabo olha para você e ele cisca e ele se queima, é porque você está cheio da presença do Espírito Santo. Diga glória a Deus. E aí, vão se libertar para cumprir o chamado ou vão ficar murmurando? Ou vão ficar se reunindo para falar da vida dos outros? Ou vão estar profetizando derrota na vida de vocês? Tem crente que só profetiza derrota. A Bíblia diz que a palavra tem poder. Tem pessoas que, em vez de profetizar para suas famílias bênção, estão profetizando maldição. Tem crentes que estão virando macumbeiros, macumbeiras. Só profetiza derrota. Não prega o poder e a libertação do Espírito Santo. Para o meu pai não tem jeito, para minha mãe não tem jeito, para minha esposa não tem jeito, para os meus filhos não tem jeito, para minha vizinha não tem jeito, para essa cidade não tem jeito para você, mas para quem tem fé tem jeito. Tudo que você pedir crendo no teu coração, Deus vai te conceder. Deus vai, não importa a situação que a tua família esteja, não importa o problema que você está, não importa a doença que o médico diz que não tem jeito, se você acreditar no poder de Deus, você vai ver um milagre de Deus na sua vida, meu irmão. Mas pastor, Deus só operou no passado. Deus não opera mais não. Deus está empendurado na cruz. Não, Deus ressuscitou, meu irmão. Deus diz: todos quanto creem em meu nome receberão sinais. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se beber alguma coisa mortífera não fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, mas o que Deus quer na igreja de Jericó é que os olhos do Senhor estão nessa igreja procurando pessoas libertas para usar. Diga glória a Deus. Os olhos de Deus estão procurando pessoas de fé dentro dessa igreja. Os olhos de Deus estão procurando pessoas de jejum nessa igreja. Os olhos de Deus estão procurando pessoas que querem compromisso de verdade com Deus. Os olhos do Senhor estão procurando pessoas para que Ele possa usar como instrumento para envergonhar o inferno. Olha para o seu irmão, será que Deus vai achar? Será que Deus vai achar pessoas assim, Lucas? Porque no mundo que nós estamos hoje, as igrejas estão a misericórdia de Deus. É só fracasso, é só derrota. Eu quero saber de derrota. Eu quero saber de mensagem do diabo. Eu quero saber de negatividade. Meu irmão, me dê essa Bíblia aqui, Lucas. Me dê aqui. Deixa eu passar aqui na venta dos crentes. Deixa eu falar para você, quem é que fez isso aqui? Foi quem? Lula? Bolsonaro? Quem foi que fez a Bíblia? O Espírito? Jesus mente. O Espírito Santo volta atrás. Todas as promessas que estão aqui são verdadeiras e Deus vai cumprir na sua vida. Mas aprenda, é se você crer. Quem crê será salvo, pois quem não crê já está condenado. Vai viver na miséria, vai viver derrotado, vai viver fracassado. A palavra de Deus não é para incrédulo, a palavra de Deus não é para negativista, a palavra de Deus não é para pessoa que murmura, a palavra de Deus não é para pessoa que olha para trás, a palavra de Deus é para quem tem fé. Diga glória a Deus. É para quem não baixa a cabeça para o diabo. Pode se levantar o inferno, você já profetiza: eu vou passar por cima pelo poderoso nome de Jesus. Está aqui, milhares de promessas em teu favor. Jesus é a cura, Ele é o milagre, Ele é a prosperidade, Ele é a paz, Ele é a alegria. Anda com Ele para você ver se sua vida não muda. Agora anda com o diabo para você só ver doente, só ver derrotado, tudo dando errado. Quem anda com o diabo é assim, irmão. Só ver contando derrota, fracasso. Mas quem anda com Deus pode passar por luta, sim, pode passar por perseguição, pode o diabo se levantar, sim, mas você vai contar a vitória. Diga glória a Deus.
Você vai passar pelo problema, você não vai ficar no problema. Há uma diferença de quem passa pelo problema e daqueles que permanecem no problema. Quem passa é de Deus e quem fica no problema é os que servem à presença de Satanás. Olha para seu irmão, quer passar no problema, coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Diga glória a Deus. Suba um pouquinho, Lucas. Está bem pertinho de terminar. Ô pastor enjoado. Olha o que é que a Bíblia diz. A Bíblia nos mostra várias pessoas sendo libertas para cumprir o seu chamado. Marcos 5, 1 e 20 diz, porque ele dizia, sai deste homem espírito imundo. Quer dizer, isso aqui era o Gadareno. Era um homem possesso de demônio, legiões de demônio. Jesus expulsou aquele demônio daquele homem, mas na hora que Jesus foi saindo no barco, aquele homem gritou e disse, Senhor, deixa que eu vá contigo para cumprir o meu chamado. Jesus disse, não, volta para a tua família e prega, e diz os milagres que aconteceu na tua vida. Diga glória a Deus. Vê se ele não quis seguir a Deus, vê se ele não quis cumprir o chamado de Deus na vida dele. Mas tem pessoas que são libertas, volta para a droga. Tem pessoas que são libertas da cachaça, volta para a cachaça. Tem pessoas que são libertas da prostituição, volta para a prostituição. Tem pessoas que são libertas do jogo, volta para o jogo. Tem pessoas que são libertas da mentira, volta a mentir. Tem pessoas que não querem cumprir o seu chamado, por mais que Deus queira libertar, continuam presos. Se lembra dos 10 leprosos? Os leprosos gritaram, mestre, podemos ser curados? Sim. Mas apenas um quis cumprir o chamado de Deus. Só um voltou para adorar a Deus. E o resto? Foi para onde? Voltou a fazer bagaceira novamente. Voltou a servir o diabo, ser aprisionado novamente. Em vez de aproveitar a libertação para fazer a obra de Deus, não. Só apenas um voltou para fazer, só um reconheceu. Quantas pessoas são curadas? Quantas pessoas Deus já curou? Quantas pessoas Deus já fez milagre de vida financeira? Mas não querem nada com Deus. Não querem saber de Deus. Não, Deus está em casa. Não, Deus está na rua. Deus está debaixo de um pé de pau. Aprenda uma coisa, Deus abriu igreja, foi para seu povo se reunir e adorar a presença do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Deus disse a Moisés, Moisés, levanta uma casa de oração para que o meu povo venha me adorar e buscar a minha presença, meu irmão. Davi disse, me alegrei quando dissemos, vamos para a casa do Senhor. Diga glória a Deus. Quem é liberto se alegra em vir para a casa de Deus. Quem é liberto. Mas quem não é liberto, quando chega numa quarta, numa sexta e no domingo, já fica, meu Deus, como o tempo está passando ligeiro, hoje é dia de culto, Deus me livre. Só em falar em vir para o culto já dói até o coração, não sei como não dá um infarto. Porque em vez de se alegrar, gera-se uma tristeza, um desânimo, Deus me livre, eu vim para o culto novamente, oh meu Deus do céu, era para ser um culto de um ano em ano. Me desculpa, você não é liberto. Você é preso. Agora, quando nós estamos numa festa, passa a noite todinha, né, Lucas? E se tiver 10 festas, é 10 festas de alegria. Não dá desânimo. Para beber não dá desânimo. Para fumar não dá desânimo. Para mentir não dá desânimo. Para falar da vida dos outros não dá desânimo. Para roubar a galinha dos outros não dá desânimo. É ou não é? Na mesa de jogo não dá desânimo. Agora para a casa de Deus dá desânimo. Para estar assistindo novela não dá desânimo. Para estar olhando celular não dá desânimo. Agora para vir para a casa de Deus dá desânimo. Para ler a Bíblia dá desânimo. Para pregar o Evangelho dá desânimo. Para louvar dá desânimo. Como é que uma pessoa vem para a casa de Deus, meu irmão, e fica sem querer louvar a Deus? Deus me livre. Então, quando o demônio saiu, esse homem, ele queria servir a Deus. E Deus disse, pronto, quer me servir, depois vai pregar para a sua família. Vai fazer a obra. Então, irmão, isso é uma decisão de cada um de nós. Levanta um pouquinho, Lucas. Em Lucas 8, 2 e 3 diz, algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, olha aqui, algumas mulheres que tinham sido curadas de quê? De espíritos malignos e de enfermidades,
Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios dela. Joana, mulher de Susa, procurador de Herodes de Susa, e muitas outras mulheres serviam a Jesus com seus bens. Está aqui, servir a Jesus com o quê? Com seus bens. Aí. Ela levava os seus dízimos, as suas ofertas, para que Jesus chegasse em outras cidades. Está ali, aí. Está ali. Ela disse: Senhor, eu não posso expulsar demônio não, Senhor, eu não posso ir com vocês não, Senhor, mas eu vou segurar o seu ministério, Jesus. E a Bíblia diz que essas mulheres seguravam o ministério de Jesus com seus bens. Está aqui. Olha lá, com os quê? Com bens. Bens é o quê? Bens é o quê? O que é bens para vocês? Vida financeira. Essas mulheres seguravam a obra de Deus com seus bens financeiros. Está aqui. Mulheres ricas. Essa Susa, essa mulher chamada Joana, mulher de Susa, essa Joana aqui, isso era uma mulher rica. Não era uma mulher pobre. Era uma mulher que tinha bens. Era de um homem que servia ao rei. Era um homem que tinha uma responsabilidade. Esse marido dela era procurador, e procurador de Herodes, não era pouca coisa não, ele era um procurador de Herodes. Em outras palavras, eram romanos, eram gentis, eram pessoas que eram inimigos de Israel, mas eles serviam a Deus com alegria. Diga glória a Deus. Essas mulheres serviam a Deus com alegria. Pergunta para a tua irmã: ei, tu está servindo a Jesus com alegria? Pergunta: tu está cantando no coral com alegria? Está louvando com alegria, tá? É obreira com alegria, é obreiro com alegria, é pastor com alegria, é presbítero com alegria, ou estão fazendo porque é por força e por violência? Ah, pastor, eu estou fazendo porque se eu não fizer, Deus vai mandar eu para o inferno. Não é com alegria, é forçado. É tão ruim quando um filho faz uma coisa para o pai: não vou, eu vou porque senão o pai me dá uma pisa. É ou não é? Mas quando o pai pede que o filho dá um cheiro: tá bom papai, eu vou, onde é que o senhor quer que eu vá? O pai fica tão feliz, irmão. Mas quando o filho já sai com a cara retorcida, dá vontade de dar uma pisa? Dá ou não dá? Pegar um pedaço de vara, largado no meio dos espinhaços, dá, irmão. Deus fica tão triste com esses crentes que fazem as coisas de Deus forçado. Ah, eu vou recolher as ofertas forçado. Eu vou louvar, mas eu nem queria ir. Deus me livre, está queimado em nome de Jesus. João 9:1-41 disse: vai, leva-te do tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, levou e voltou, vendo o homem, respondeu e disse: nisto, pois, está a maravilha, que vós não sabeis de onde ele é. Contudo, me disse os olhos: ora, nós sabemos que Deus não ouve pecadores, mas se alguém teme a Deus, faz a sua vontade. Olha aí, quem teme a Deus faz a vontade de Deus. Esse ouve desde os séculos. Nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos que nasceu cego. Diga glória a Deus. Jesus curou o que? O cego aí. Aí onde ele passava, ele dizia: você não era cego não. Ele dizia: eu era cego e Jesus me curou. Diga glória a Deus. Ó, ele gritava, ele pulava, ele pregava. Os fariseus diziam: cala a boca, não foi Jesus que te curou. Ele disse: foi Jesus que me curou, porque eu era cego de nascença e agora estou enxergando. Diga glória a Deus. Quem recebe milagre de Deus, prega os milagres de Deus. Tem gente que recebe milagre de Deus, mas não abre a boca para contar que Deus curou, que Deus abriu a porta de emprego. Fica com vergonha. É bom que Deus tome de volta. Esses crentes que têm vergonha de testemunhar as bênçãos de Deus, é bom que Deus tome. Porque não merece a bênção de Deus. Porque todas as pessoas que foram curadas e libertas na Bíblia, elas saíam gritando e pulando
dizendo: Jesus me curou, Jesus me curou. Eu era leproso, Jesus me curou. Eu era cego, Jesus me curou. Eu era endemoniado, Jesus me libertou. Todas as pessoas, e não só gritava, mas também servia. Diga glória a Deus. E aí, vai cumprir o seu chamado? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.